Seja bem-vindo ao Grupo Espírita Treita Jesus. Hoje nós estamos começando com um novo projeto de perguntas e respostas para levar informação para vocês. Hoje o nosso tema é depressão e falando sobre isso nós estamos com o Célio Cairo Borges. O que é depressão e como evitar? A depressão é um estado emocional basicamente relacionado ao corpo mental. Quando nós falamos de mente e cérebro, é importante que nós tenhamos a consciência de que o corpo mental é o depositório de todas as nossas experiências e o cérebro é um instrumento de manifestação dessas experiências. São coisas distintas, embora intimamente relacionadas. Então, quando se pergunta o que é depressão, é quando estas duas coisas não estão bem relacionadas, ou seja, o instrumento de manifestação não está compatível com aquilo que está registrado nesse ambiente mental. Ou seja, no ambiente mental nós temos o corpo mental, nós temos lá, como dizíamos, o depositório das nossas experiências. A partir do momento que nós não conseguimos interpretar o que existe lá, se dá uma incompatibilidade. E essa incompatibilidade vai fazer com que resulte ou no estado de excitação ou depressão. Normalmente, um ou outro. Nós temos exemplos de pessoas que vivem uma realidade diferenciada por se encontrarem sempre ausentes, ou então superexcitadas, ou então deprimidas. Todo caso que não esteja relacionado a algo, vamos dizer, de meio termo, é um caso desse. Não há compatibilidade entre o que você quer, o que você entende, o que você gosta, o que você diz ser, com aquilo que existe nos registros dos arquétipos mentais teus lá. Então é importante saber que a depressão é uma incompatibilidade do que você hoje, como personalidade, entende, com querer, sua vontade, e aquilo que você tem no seu subconsciente, pretérito e mesmo atual, mas mais pretérito. Então, quando não é compatível, ou você superexcita, ou você deprime, ou fica alheio. Basicamente é isso. Então, a depressão é uma incompatibilidade. Então, como evitar isso? Compatibilizando, ou seja, estudando e buscando saber aquilo que nós somos. Não somos homens, nem mulheres, nem crianças, nem jovens, nem velhos, nem ricos, nem pobres, gordos, magros, pretos, brancos. Nós não somos nada disso. Nós somos seres cósmicos, ou espíritos infinitos, não que queiram dar, princípio inteligente do universo. Coisas dessa natureza, não importa. O que importa é saber que nós somos seres imortais, filhos de uma causa primária, inteligente, suprema, que é chamada Deus. Então nós somos esses seres e estamos evoluindo permanentemente. A partir do momento que nós temos essa consciência e que temos a necessidade de estudar e comprovar o que nós conhecemos, a partir de um exercício direto, em que nós vamos nos melhorando pouco a pouco, lutando contra si mesmo, melhorando a nossa capacidade de entender que o que precisa ser feito, não o que eu quero que seja feito, mas o que é necessário ser feito, em função dos estudos, com a base de Jesus Cristo, que nos fala que não devemos fazer aquilo que a gente não quer para nós mesmos. Então, quando a gente começa a trabalhar dentro do prisma dos ensinamentos de Jesus, naturalmente nós começamos a modificar essa questão de estarmos para lá ou para cá desse meio termo. Essa seria a nossa resposta com relação a como evitar isso, ou não evitar, mas como nos curarmos, melhorarmos, já que não entendemos bem essa questão da cura. A gente entende sempre recuperação, melhora. Tá? Então, basicamente é isso. Perceber que eu estou em uma depressão profunda? É difícil para nós percebermos, porque quando nós estamos em um processo, nós não temos como saber onde nós nos encontramos, porque a nossa visão não é de topo, ou seja, de cima para baixo. Nossa visão é nesse sentido. Então, nós não temos como saber como nós nos encontramos, a não ser pelos efeitos dessa coisa, ou seja, do mal-estar, das dissidências, das discussões, das intemperanças, dos conflitos que essa situação, que esse estado emocional venha a propiciar, venha a resultar. Nós não temos como perceber, mas as pessoas percebem. As pessoas nos indicam
e não estarmos bem. E aí vai a questão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, em que nós não queremos ser ou estar numa situação inferior aos outros. E isso é complicado, porque normalmente nós não aceitamos estar doentes, estar enfermos, estarmos aquém daquilo que deveríamos estar. Então, como perceber, voltamos à questão da autoinstrução. Precisamos estudar, precisamos refletir acerca dos nossos atos. Nós, de um momento para o outro, podemos falar de uma coisa aqui, outra coisa ali, estarmos nos sentindo mal, estarmos fazendo opção de coisas erradas, equivocadas, fazendo mal às pessoas, a nós mesmos no fundo, ao meio ambiente, e acharmos que não estamos bem. Mas precisamos extravasar, eu bebo para esquecer ou esqueço porque bebi? É a história. Eu uso drogas ilícitas porque eu sou infeliz, porque tenho problemas disso e daquilo outro. Então, esse processo depressivo, que é uma enfermidade, né? É uma doença, né? Já reconhecida temos pela Organização Mundial de Saúde, e nós temos, através do Espiritismo, um estudo relacionado, como falávamos há pouco, das questões mentais. Nós precisamos consorciar a nossa vontade com o nosso dever. A partir do momento que nós refletimos, estudamos e começamos a perceber, aí sim, através do estudo, através das práticas, principalmente as fraternais, em que nós nos dedicamos aos outros, começamos a ajudar as pessoas nos seus problemas, aí nós começamos a trabalhar os nossos. É dando que você recebe. Como ajudar os outros que se encontram em depressão profunda? A solução é uma única para todos os nossos problemas, independente de depressão, independente das questões relacionadas com as nossas aflições de um modo geral. A solução para todos os nossos males é Deus. Não é a compreensão de Deus, nós estamos muito aquém disso. Mas Deus no sentido de nós trabalharmos a nossa abertura, a nossa introspecção, nós abrirmos o nosso coração, o nosso ser, para que nós possamos viajar para dentro e percebemos aquilo que nós somos realmente. Não somos seres humanos como homens, mulheres, falávamos há pouco, nós somos seres imortais, somos seres cósmicos, somos espíritos livres e precisamos trabalhar essa ideia. Então, como fazer para que a gente ajude, para que nós possamos ajudar as pessoas a saírem dessa depressão profunda, desse estado? O trabalho, conhecer a Deus, trabalhando pelo próximo, amando o próximo, servindo a Ele. Não só na casa espírita, mas em qualquer templo religioso ou fora deles. Não importa onde estivermos, na família, que é o lugar mais interessante para curar a depressão, a família. Ali você tem conflito direto. Então, lutar contra si mesmo para perdoar. Lutar contra si mesmo para dizer não quando você quer. Lembrando Paulo de Tarso, não faço aquilo que eu quero, eu faço o que eu não quero. Então, começar a trabalhar isso. Então, como ajudar as pessoas? Indicando um trabalho, indicando um bom livro, indicando uma reflexão, convidando-o para servir uma causa, buscar esclarecê-lo acerca das coisas. Não vejo outra forma a não ser a verdade. A verdade é relativa, mas a verdade. Nas relações, a depressão é contagiosa? A depressão, no sentido de ser contagiosa ou não, não é que ela vai pegar, mas é contagiosa no sentido de ela contagiar. Ou seja, a relação entre pessoas, se uma está deprimida, será que a outra pode passar a ficar deprimida também? Uma ou mais pessoas, um grupo inteiro. Você tem um grupo em que uma pessoa está deprimida, então todos passam a ficar deprimidos com o passar do tempo, com as relações, os relacionamentos lá entre eles. Indubitavelmente sim. Lembra que nós falávamos sobre o corpo mental? Todos nós temos um. Então, e as nossas experiências são mais ou menos as mesmas. Costumo dizer que nós temos âncoras no passado, geralmente delituoso. Então, o que ocorre? A partir do momento em que nós temos exemplos à nossa frente de relacionamento dentro de um processo, né, que nós sabemos que é um processo negativo, porque ele retrai, a depressão ele retrai, ela fecha, né, ela oprime, enquanto o amor liberta, descondiciona, a depressão ela puxa, a pessoa se fecha. Então, se nós temos as outras pessoas num relacionamento muito próximo, e como todos nós temos âncoras pretéritas,
e são mais ou menos as mesmas, isso pode realmente ocasionar um problema de contágio depressivo, em que num grupo em que existe uma pessoa deprimida, as outras podem, com o passar do tempo, vir a demonstrar algum perfil também nesse sentido. Ou até alguém em pior situação do que aquele que foi, vamos dizer assim, o paciente zero. A depressão, como no suicídio, tem uma propensão em outra existência? Existe uma situação muito interessante que é o que são as causas da depressão. As perguntas estavam relacionadas a trauma, bipolaridade, a culpa. Sem dúvida, essas são causas para o processo depressivo. Existem outras, né? Mas essas que foram perguntadas são realmente causas para o processo depressivo. Mas por que elas são causas? Lembra que nós falávamos das âncoras pretéritas? Essas âncoras pretéritas resumem tudo isso. O que são os traumas? Aquilo que não nos interessou no passado, que contrariou a vontade, que conflitou com o que eu queria antes e não consegui. As ofensas, as violências, né, os abusos, enfim, uma série de ocorrências que se deram em nossa vida pretérita, né, das existências anteriores, e até mesmo do chamado plano espiritual, né, fora aqui do ambiente dessa dimensão planetária, em que nós tivemos experiências complicadas. Esses traumas, o processo de bipolaridade, que nós não vamos entrar agora aqui, nós podemos até conversar sobre isso um dia, sobre bipolaridade, mas eles são realmente causas do processo depressivo. Tudo aquilo que contraria a vontade, colocando a pessoa numa posição que ela não lhe é agradável, e se ela não tem o conhecimento, que nós referimos antes aí, a necessidade de conhecimento, né, as duas asas da redenção, é o conhecimento e o amor. Se nós temos conhecimento e trabalhamos fraternalmente, nós começamos a nos ver livres desses problemas. Mas, se nós não fazemos, não só traumas, como bipolaridade, como culpa, são realmente causas do processo depressivo. Nós já falamos por quê. E uma outra pergunta foi sobre ser possivelmente recorrente a ação da depressão, ser recorrente, como o suicídio. Nós sabemos que as questões relacionadas ao suicídio estão, sem dúvida alguma, atreladas à recorrência. Provavelmente não existe nenhum ser que suicide pela primeira vez, né? Já suicidou, as criaturas que suicidaram várias vezes. E a depressão é também um estado recorrente. Por quê? Porque é psíquico, gente. O suicídio é assim, a depressão é assim. Toda forma que nós temos para nos manifestar está relacionado com o que nós temos registrado no corpo mental, que são os arquétipos, e a nossa vontade através do cérebro atual. Então, quando uma coisa não compatibiliza com a outra, cria conflito. Se eu tenho conhecimento, estou estudando, estou trabalhando para o bem de todos, eu crio força para me sustentar nessa discrepância. Aí eu vou melhorando o que está lá. Isso não é evoluir, isso é consertar, isso é reparar, isso é reavaliar. Tá? Reavaliar procedimentos. Para que não gere mais culpa, que não gere mais bipolaridade, que não gere mais traumas, etc, etc. Então, o suicídio é recorrente? É. Depressão é recorrente? É. Por que razão? Porque conflita o que está na mente e o que eu quero agora a partir do novo cérebro. Obviamente nós estamos reencarnados, o cérebro é novo. Mas o ambiente mental não. Ele tem lá o somatório das experiências passadas. E lá que se encontra o quê? O poder decisório. Não é agora que nós decidimos as coisas. Não são os desafios atuais que nos fazem agir dessa ou daquela maneira. É a compatibilidade ou incompatibilidade que existem no que eu quero hoje com o que eu quis no passado. E o que nós fizemos no passado, né, ele é muito mais evidente, muito mais forte em nós. E hoje, nós vamos dizer assim, até temos uma certa fragilidade entre o que nós queremos com aquilo que a gente já quis. O que a gente quis em várias existências de equívocos é muito mais forte do que a gente vem a querer agora. E é por essa razão
que as pessoas dizem assim, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Mas é o contrário. O ser está preparado, mas o que existe no ambiente mental é muito forte. É o contrário. Fica aqui o nosso abraço a todos e votos de muita felicidade e que tenhamos próximos encontros falando sobre outros temas que tiveram ao nosso alcance. Tá? Qualquer pergunta, questionamento, vai ser enviada, nós vamos colocar embaixo aí uma. Tá? Aleluia.